Depois da derrota do voto impresso ontem na Comissão Especial da Câmara, que analisa outra PEC que altera as regras das eleições do ano que vem, cancelou as reuniões marcadas para hoje. Cássio Zeyma vai explicar por quê. E aí, Cássio? Colombo, os deputados iam analisar o relatório da deputada Renata Abreu do Podemos de São Paulo. Entre as alterações propostas está o voto distrital, que é um dos pontos de maior impasse e polêmica entre os parlamentares. Ontem à noite não houve acordo para votar o parecer, principalmente, Colombo, por resistência de partidos ao chamado distritão. Vamos chamar a repórter Tainá Farfã, que está lá na Câmara dos Deputados e tem mais detalhes para a gente. Tainá, já temos uma nova data agendada para essas reuniões e qual o argumento usado dos partidos que são contra essas mudanças? Bom dia. Oi, Cássio, uma ótima sexta-feira para você e para quem está com a gente aqui no Novo Dia. Temos sim, pois é, para tentar evitar uma nova derrota, né, nesse pacote da reforma eleitoral que a Câmara quer aprovar até outubro. Essa vontade é muito representada, inclusive, na figura do presidente da Casa, Arthur Lira. Eles acabaram adiando essa reunião da Comissão Especial que estava prevista para hoje, às 10 horas da manhã, para analisar o relatório da deputada Renata Abreu, dessa PEC, né, do chamado distritão. Ficou, então, essa reunião para segunda-feira, às 19 horas. E o que os partidos e os deputados que são contrários a essa proposta alegam? Eles dizem que diminui a representatividade da sociedade, enfraquece os partidos, tem deputado falando em atentado à democracia e até mesmo que as democracias mais maduras não utilizam esse modelo. O distritão, que vale a gente lembrar, ele é um modelo eleitoral em que os candidatos que tiverem mais votos são eleitos, sem levar em consideração o coeficiente eleitoral. O que acontece hoje em dia? Os candidatos não necessariamente que têm mais votos são eleitos, porque precisa levar em conta também um cálculo ali da quantidade de votos que cada partido recebeu. Bom, como está tendo um embate muito forte na comissão, os deputados que são favoráveis a essa proposta estão tentando também levar essa proposta para ela ser votada e analisada diretamente no plenário da Casa. A relatora, a Renata Abreu, inclusive já fez alguns ajustes no seu relatório durante essa semana. A gente acompanhou diversos adiamentos dessa reunião, né, que seria hoje da Comissão Especial. Ela fez uma espécie de distritão misto e então nesse caso seria uma quantidade mínima de votos que o partido possa ter acesso para. Ela levaria em consideração uma quantidade de votos mínima que o partido poderia ter para poder ter acesso à vaga no Poder Legislativo, mas a gente pode esperar ainda mais ajustes nesse texto até segunda-feira, nesse esforço para tentar diminuir a resistência dos partidos e também dos outros deputados. Vale a gente destacar aqui para essa regra valer para as eleições de 2022, que é a intenção, né, aqui na Câmara dos Deputados, ela precisaria ser aprovada até mais ou menos início de outubro. Mas como é uma proposta de emenda à Constituição, ela precisa ser aprovada por pelo menos 3/5 dos membros de cada casa, ou seja, tanto na Câmara quanto no Senado. É um desafio muito grande que essa proposta seja aprovada aqui no Congresso e passe a valer a tempo das eleições de 2022. Eu volto com vocês no estúdio. Valeu, Tainá. Bom, nós estamos acompanhando também, não é? Com a Tainá, com os nossos repórteres, com o Uribe lá em Brasília, com a Basília também, nossos analistas, a discussão sobre essa reforma eleitoral, né? A criação de um código eleitoral, como tem dito o presidente da Câmara, Arthur Lira, que se não dificulta, restringe muito as possibilidades de a Justiça Eleitoral alcançar eventuais irregularidades cometidas por partidos políticos e por políticos em campanhas eleitorais. E quando essas irregularidades forem alcançadas, as penalidades que poderão ser atribuídas aos políticos diminuem de gravidade, né? Muitas delas seriam resolvidas com multas que invariavelmente são pagas com o dinheiro do fundo partidário ou do fundo eleitoral, né? Então, basicamente, fica tudo em casa. O que é que está pegando para a votação desse Código Eleitoral? A Tainá falou agora sobre o modelo, a forma como os parlamentares serão escolhidos, se der tempo, a partir da eleição do ano que vem já. Tem mais alguma coisa, além disso, travando o andamento desse Código Eleitoral, Uribe?
Colombo, o problema é a transição. Essa é a pedra no sapato da relatora Renata Abreu. Por quê? Porque a ideia é mudar o sistema proporcional para o sistema distrital misto. Qual é o distrital misto? Você tem, o eleitor ele vota duas vezes, ele vota em um candidato da zona eleitoral dele, do distrito, numa espécie de quase de campanha majoritária dos deputados federais, estaduais e vereadores. E votaria no partido. Essa é a ideia para ser adotada a partir de 2024. Mas para se chegar a esse ponto, o que ela sugere é uma transição, ou seja, que em 2022 você tenha o distritão puro, chamado distritão clássico. Como a Tainá Farfã explicou, não existe mais o coeficiente eleitoral. Em cada distrito, vota-se no candidato e aquele candidato com mais votos é eleito, ou seja, o restante dos votos recebidos por ele acabam não sendo aproveitados para outros candidatos, como é o sistema proporcional hoje. O problema é que partidos de oposição acham que este modelo de transição não é o mais adequado, que isso pode criar o personalismo político. Por quê? Porque este candidato, ele não será mais um puxador de votos. Ele não dividirá mais os seus votos com outros candidatos do seu grupo, do seu partido. Então, a ideia é que aqueles candidatos que têm mais dinheiro e mais popularidade serão eleitos, porque eles terão mais votos e serão mais conhecidos naquele distrito. Por isso, Renata Abreu, a relatora, tem tentado um meio termo. Uma ideia seria retomar as coligações partidárias, que foram extintas nas eleições passadas. Hoje, os candidatos saem pelos seus partidos, mas antes você tinha coligações partidárias que dividiam esses votos. O problema é que os defensores do distritão são contrários a essa proposta. Então, o que tem feito Renata Abreu? Tem tentado chegar ao meio termo, Colombo. Algum tipo de transição para o distritão misto que não seja nem o distritão, nem a retomada das coligações. E tem essa questão que você citou, que é você amenizar a penalidade para aqueles que cometerem crimes eleitorais, ou seja, uma multa. Se hoje as previsões de penalidade já são fracas, uma multa será mais fraca ainda, Colombo. É isso aí. E multa paga com o dinheiro do partido, que é dinheiro do orçamento, que é dinheiro do contribuinte, né? Não é o multado que vai tirar do próprio bolso, como acontece com a gente quando toma uma multa qualquer, de qualquer natureza, de trânsito, por exemplo.